Você conhece o poder do passaporte italiano? O que significa o poder do passaporte italiano? Qual é a diferença do passaporte italiano para o passaporte de outros países? Qual é a diferença do passaporte italiano para o passaporte brasileiro? Qual é a diferença do passaporte italiano para o passaporte de alguns países da Europa? O que muda na vida da gente no momento que passamos a ter a cidadania italiana? Ou melhor, no momento que fazemos a aquisição da cidadania italiana. O que se abre? Quais são os horizontes que se abrem? Quais são os benefícios que passamos a ter? Quais são os deveres que passamos a ter? Fica até o final desse vídeo para entender. Vamos falar primeiro deste cara aqui. O nosso passaporte italiano, como o conhecemos, ficou assim vermelho e bonito no fim dos anos 60. Começo dos anos 80. Antes era semelhante aos bilhetes de registro de imigração, só que um pouco mais bonitos, podemos dizer. É importante saber que passaportes como estes nossos, inclusive os brasileiros, eles possuem uma ordem. Diversos níveis de potência, sendo alguns mais potentes que outros. O nosso italiano é fortíssimo. Este termo potência ou poder, como dizemos, para o passaporte talvez não seja muito correto, talvez não seja muito certo referir o poder do passaporte, mas por isso vamos passar a ver algumas colocações, algumas diferenças. Power é o termo. Significa o quanto é aceito este passaporte sem a necessidade de requerer um visto antes do lugar de partir. Por isso o termo poder. Quanto mais fácil se torna o comprar um bilhete aéreo, embarcar em um avião e ir para o destino sem a necessidade de requerer um visto, mais poderoso é esse passaporte. Nesse momento, você deve estar pensando no passaporte alemão, no passaporte inglês, ou talvez de alguns Países Baixos, passaporte americano. Dê uma olhada nisso e se surpreenda. Duas ferramentas de nível internacional são utilizadas para a medição do poder do passaporte. Uma delas é o site Henley e a segunda é o site Passport Index. O Henley possui uma atualização a cada 4 meses, enquanto o Passport Index possui uma atualização constante. Nota-se que elas possuem padrões diferentes de mensuração do passaporte, mas passamos a ver uma a uma agora. Observe que no Passport Henley os índices são baseados em pontuações, sendo em primeiro lugar Japão e Singapura com 192 pontos, em segundo lugar Alemanha e Coreia do Sul com 190 pontos, e em terceiro lugar Finlândia e Itália com 189 pontos. No mês passado, a Itália estava em segundo lugar. Foi exatamente neste mês que ocorreu a troca quadrimestral dos índices. Veja que o Brasil ocupa a 20ª posição com 169 pontos, atrás da Argentina, de Hong Kong, Croácia, Romênia, Mônaco, Chile, Emirados Árabes, Chipre e Malásia.
No Passport Index, podemos ver a Itália já em segundo lugar com 157 pontos, perdendo apenas para os Emirados Árabes. Ocupando o terceiro lugar, a Alemanha, a Suécia, os Países Baixos e a Finlândia. Em quarto lugar, a Dinamarca, a Áustria, Luxemburgo, França, Polônia, Suíça, Coreia do Sul e Nova Zelândia. Um elemento que podemos considerar são as políticas estadunidenses que não permitem a entrada sem visto de cidadãos dos países como Irã, Iraque e Coreia do Norte, e ao mesmo tempo de se valerem do Visa Waiver Program, programa destinado a favorecer cidadãos de determinados países a entrarem nos Estados Unidos por um período de 90 dias, como no caso dos europeus ocidentais, incluindo os italianos, os países do Chile, Japão, Taiwan e demais aliados. Aqui em 17º lugar, com 135 pontos, podemos ver o Brasil. Vamos para o nosso querido italiano. Veja como é feito o levantamento de cada passaporte em relação ao mapa dourado à esquerda, com a proporção de dourado conforme a aceitação daquele passaporte. Ao clicar no passaporte, entramos especificamente nas análises feitas daquele passaporte. Cada coloração à direita é uma aceitação, uma necessidade ou não de visto. À esquerda, ao lado das cores, estão as bandeiras e conforme é a aceitação deste passaporte em cada um desses países. Podemos transcorrer e ver em cada local, em cada país, qual é a aceitação deste passaporte. O vermelho precisa de visto. O verde não precisa de visto, permanência turística de 90 dias. O azul precisa de um pré-visto ou um pré-aviso de chegada. O amarelo trata-se do visto eletrônico, como no caso da Austrália. Todos os números desses países se encontram no quadro esquerdo, também dourado. Conhecimento em relação a mesma coisa acontece ao clicar no passaporte brasileiro. E agora passamos a ver os mesmos índices de comparação, os mesmos levantamentos e o mesmo gráfico é também quantizado. Veja a diferença do brasileiro, a quantidade de cores vermelhas que possuem do lado direito. Global. Pedimos a comparação entre o passaporte italiano, por exemplo, o passaporte, vamos dizer, português, e o passaporte brasileiro. Aqui conseguimos ver exatamente a pontuação de cada um. O passaporte italiano com 158 pontos, o passaporte português com 155 pontos e o passaporte brasileiro com 137 pontos. Aqui, a relação de cada um dos passaportes com a necessidade de visto. Austrália, tanto Itália quanto Portugal, pode ser o visto eletrônico com permanência de turismo de 90 dias. Já o brasileiro precisa do visto. E assim sucessivamente para cada um dos países. Aqui preto, claro, porque é o Brasil se tratando com o visto do Brasil. Hong Kong, sem necessidade de visto, para a Itália e para Portugal, necessidade de visto para o Brasil. Como você pode ver, o passaporte italiano é realmente poderoso. Não se limita apenas às teorias que referem que ele é apenas algo para deixar com os filhos e que também é bom para a entrada nos Estados Unidos. É muito mais do que isso.
Além de ser hoje o passaporte em segundo lugar no Index Passaporte, o terceiro no Renen, como nós vimos agora, para nós brasileiros, o passaporte italiano dá ainda uma série de benefícios que só um passaporte pertencente à União Europeia proporciona. Ou seja, você pode morar, trabalhar, estudar e se aposentar em um dos 27 países do bloco. Com isso, no âmbito da nossa condição de brasileiros, elencamos ainda mais algumas vantagens que é dada pelo passaporte da União Europeia. Você pode morar em qualquer país da Europa, investir em qualquer país da Europa, viver em países que devolvam ao cidadão a prestação de serviço paga na tributação, o que não existe no Brasil. Você pode comprar imóveis em qualquer um dos países com acesso ao crédito imobiliário e financiamento a baixíssimo custo, o que também não existe no Brasil. Possuir uma conta bancária com vantagens maiores que a do Brasil, com direitos maiores como consumidor e como correntista. Entrar na Europa de maneira fácil, não precisar de visto para os Estados Unidos e demais países com acordos com a União Europeia. Serviço de saúde gratuito na maioria dos países. Seguros e taxas equivalentes muito menores. Custo de vida muito menor com garantias de subsistência. Poder de compra aumentado, inclusive para itens básicos. Poder viajar constantemente com grande absorção de cultura e entretenimento. Possuir uma qualidade de vida infinitamente maior para os filhos. Maior acesso ao estudo. Maior acesso à cultura, maior acesso ao lazer. Deixar todas essas garantias recém-faladas de herança para as suas próximas gerações. Obrigado por ter ficado conosco até agora. Virão muitas matérias muito interessantes. Na próxima nós iremos tratar todos os tipos de requerimento de cidadania italiana e qual a melhor forma de requerer cada uma delas, cumprindo etapas e buscando sempre a forma mais econômica, mais segura e mais ágil para a sua cidadania italiana. Obrigado. Se curtiu o vídeo, dê o like e não deixe de seguir o canal. Isso é muito importante. Obrigado.